então com o Espaço Feminino no tema saúde. A nossa ideia hoje é essa pauta sobre a importância das dietas para o equilíbrio do organismo. E Mara Argento está aqui para a gente poder conversar sobre isso. A Mara é nutricionista e, Mara, fechamos o bloco anterior falando um pouquinho sobre a dieta que a família precisa adotar, de repente, por conta de um dos componentes que tem algum tipo de dificuldade, alguma alimentação mais especial, tem que ser adequada a alguma questão de saúde. Fala pra gente como é que fica esse comprometimento, porque você falou no bloco anterior que você passou uma dieta para uma senhora e aquela dieta correu a família, exatamente, que não é o caso do que a gente está falando agora, né? Sim. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, essa dieta foi tão boa para mim, vou passar para meu marido, vou passar para minha filha, mas não é isso que a gente está falando. Não. A gente tem a dieta ela sendo específica, tantas quilocalorias específicas para cada pessoa, e a gente tem uma orientação. Essa orientação ela pode ser familiar. Então, no momento que eu tenho um elemento, quer dizer, na família tem sobrepeso, obesidade, então vamos pensar que forma que eu posso fazer para melhorar essa alimentação. Então, a família toda vai ter que se conscientizar dos benefícios dessa modificação. No momento que eu modifico, eu vou ajudar tanto aquela criança que está com obesidade, quanto o pai e a mãe que estão, de repente, com sobrepeso. E aí todo mundo vai ter que entrar naquela história, né? Algumas coisas, vamos tirar o refrigerante, vamos tirar o doce, vamos tirar as frituras, vamos tentar substituir, utilizar o pão de queijo, né? Já de uma outra forma, não vai ser mais aquele pão de queijo que a gente fazia antes, vamos fazer de outra forma, usando o inhame, enfim, né? Então, essa adequação da família, a família precisa ter uma conscientização. Fui à casa de uma paciente que ela disse para mim, vamos lá em casa que eu queria que você conhecesse minha avó. E para eu levar uma orientação para a avó. Quando eu cheguei lá, estava a avó, estava o avô, estava o pai, estava a mãe, os irmãos, porque todos moram junto com a avó e o avô. E todos se reuniram e foi um grande bate-papo. Algumas dúvidas foram tiradas, né, porque as pessoas precisavam modificar os hábitos. Então foi muito legal essa troca, sabe, porque eles começaram a mudar. Hoje eu já vejo o corpinho deles meio que modificado, entendeu? O objetivo foi alcançado, tirar alguns alimentos, substituir esses alimentos por alimentos mais saudáveis. A conscientização tem que ser geral, porque a gente sabe, né, casa de gordinho, todo mundo é gordinho. Se a gente pegar um quadro de Botero, tá? Uma curiosidade, vão lá na internet e vejam, quadro de Botero. Os quadros de Botero normalmente retratam os gordinhos, a obesidade. Sim. Onde o gatinho é gordinho, todo mundo é gordinho, os empregados são gordinhos, o gatinho, cachorrinho, todos são gordinhos. E é isso que acontece. Acaba se tornando ali um grande problema de saúde pública dentro de casa. E a gente às vezes fica pensando que os nossos filhos, eu tô acima do peso, não, mas meus filhos não vão ser assim, não. Eles têm grande probabilidade de serem, sim, porque a criança imita. Exatamente. Ela entende que se o pai está comendo daquela maneira, a mãe está comendo daquela maneira, é a maneira que ela deve comer também. Exatamente. Eu não lembro a exata proporção, Márcia, mas parece-me que 70%, quando a mãe, só ela é obesa, a criança ela tem 70% de chance de ser obesa. Quando só o pai, é em torno de 20%, 15% dessa criança ser obesa. Quando pai e mãe são, 90% dessa criança se tornar obesa. Uau. Então, isso é um risco muito grande. E foi aquilo que a gente conversou no intervalo. Se eu tenho uma criança e essa criança ela é obesa, cuidado, porque ela poderá se tornar um adulto obeso. Algumas crianças já apresentam colesterol alto, triglicerídeo alto, e com o passar dos anos, daqui a pouco eu vou ter no final da adolescência, lá para os seus 19, 20 anos, um paciente com risco a um infarto, porque ele vai estar com colesterol alto, triglicerídeo alto, olha aí o risco. Então, isso é muito perigoso. Agora, Mara, você falou pra gente o seguinte, logo no primeiro bloco, você comentou sobre a importância de alguns alimentos trazerem um efeito assim muito imediato na nossa vida. Eu estou triste. Tem alguma coisa a ver com a alimentação. Pode ter alguma coisa. Estou mal-humorado. Pode ser a minha alimentação. Estou rabugento. Estou com preguiça, pode ser a minha alimentação. Estou dormindo mal, também isso pode ser a alimentação. Pode. Então é preciso, por exemplo, de todas essas possibilidades que eu coloquei aí, para dormir melhor. Que tipo de atenção precisamos ter à noite, na alimentação da noite, para poder ter um sono melhor? Na linguagem popular, vamos lá, uma alimentação pesada? Não.
Então, jantar e dormir, nada disso. O jantar ele tem que ser tipo umas 3 horas antes de eu dormir. Eu preciso facilitar esse processo digestivo. Se eu for fazer uma ceia, que eu faço com uma alimentação mais leve, né, aí também é uma coisa importante. Tá? Os idosos, para que o jantar para o idoso? Só se ele for jantar um pouco mais cedo. E não jantar às 9 horas da noite, 9h30 vai dormir. Então, isso aí também é uma coisa que incomoda. Então, que tipo de alimentos? Alimentos mais leves. Eu acho que a população toda sabe, né? Agora, para acordar e poder ter mais energia para o dia? Um bom café da manhã. É preciso fazer, sim, aquele café. Eu tomo um cafezinho de manhã. Não, não é nada disso. Agora, a gente também tem que respeitar que existem algumas pessoas que de manhã não conseguem tolerar e precisam ter um reforço melhor, né? Que é um pouco mais tarde. Mas o café da manhã, ele é primordial. Eu sou daquelas que precisa de um café da manhã melhor. Isso. Leite, uma fruta, um pão, e aquilo que for possível. Tá? Aquilo que eu tiver na minha mesa, aquilo que for possível. Batata doce. Agora está uma onda de batata doce, né? Que tudo tapioca. É batata doce. Tapioca, não? Batata doce, tapioca. Tem gente comendo batata doce de manhã, na hora do almoço. Né? Eu não sei onde é que enfia tanto enxofre, porque é realmente muitos gases. Né? Mas, enfim, bastante carboidrato. É saudável? É saudável. Mas tem que saber administrar. Nada em excesso. Nem só proteína, tá? Nem só os sucos, nem só as sopas. Vamos misturar nem só isso chás, tudo. Nem só de chás. Nem só de chá de hibisco viverá o homem. Com certeza. Ou a mulher. Ou a produção do espaço feminino. Os chás, é chá disso, é chá verde, chá não sei o quê. É ração humana, gente, tanta coisa que eles inventam, é tão simples. Eu costumo dizer, quando eu vou dar para uma palestra, a minha avó, ela já era nutricionista há muito tempo, ela era semi-analfabeta. Tudo que a vovó falava para mim, para eu fazer quando eu era criança, hoje eu sei que ela tem toda a razão. Mas, com o passar do tempo, a gente começa a mudar isso tudo. E aí é uma pena, né, Márcia? Pois é. Porque se perdeu tanto. Uma alimentação saudável, uma alimentação natural, onde eu não preciso ter a industrialização entrando nesse alimento. Olha, é por isso que a gente traz sempre a Mara aqui, e esse assunto é inesgotável. Porque tem muita coisa a se dizer sobre isso. Eu acho super válida essa orientação. E quanto mais a gente diz, mas deixa claro para a mente da pessoa que ela precisa se alimentar melhor, evitar sal, açúcar demais, sal demais, não é? Alimentos, frituras, alimentos industrializados. Ó, temos uma dica para você, dá uma olhada. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia, diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Então vamos lá, para a nossa trufa então, né, Silvia? É super natural. Tá. A gente vai botar o damasco, vamos bater ele primeiro, que é a base da trufa. E aqui pode entrar também no lugar do damasco. Peraí, só um instantinho. Opa, não vou fechar o fogo. Ou uva passa ou tâmara sem caroço também. Aí a gente acrescenta a castanha sem sal, amêndoa também e o coco também sem açúcar.
Vamos fazer uma farofinha com isso aqui. Bater mais um pouquinho. E agora a gente vai batendo e botando a água até dar o ponto de virar mesmo a trufazinha. Só uma colher aqui. Acho que eu botei muita água. Ficou um pouquinho mole. Vou botar um pouquinho do coco. Prontinho. E aí a gente só molda a trufazinha. Ficou um pouquinho molinha. Tinha que ficar um pouquinho mais dura, acho que botei muita água. A gente vai moldar ela e passar no coco. E levar na geladeira. Eu trouxe a opção coberta com chocolate amargo, para quem ainda está se desapegando do chocolate. E a gente leva para a geladeira para firmar. E essa trufa, ela pode ser feita com os ingredientes que a pessoa tiver em casa. As oleaginosas que a nutricionista tiver passado, no lugar do damasco, a tâmara sem caroço, uva passa escura, uva passa clara. Super facinho, é só usar a criatividade. Então, se você disse que colocou um pouquinho mais de água, né? Mas a textura, ela fica um pouquinho mais farofinha do que isso, tá vendo? Ela dá a liga. Pega para ela poder... Ela ficou um pouquinho mole, mas é só ir acrescentando o coco, que ela depois vai ficando na textura correta. Eu acabei botando muita água e ela não ficou tão firme, mas quando vai para a geladeira ela firma e fica direitinho igual aquela que eu já trouxe pronta, ó. Vamos fazendo então aí, pode ir fazendo, Silvia, para ela poder... Não dava mais tempo, mas ó. Para ela poder ver como é que eu faz uso essa trufa. E a opção do chocolate, Silvia, você colocou como? Eu derreti o chocolate em banho-maria, normal, sem nada. E depois passei a trufazinha, depois de pronta, passei, escorri o excesso e levei à geladeira por volta de 45 minutinhos. Mara, você falou que é rico em ômega 3. Tem bastante ômega 3 aí e tem bastante selênio. Então, os dois são antioxidantes, eles protegem as células. Eles tendem a diminuir a quantidade de LDL, que é o colesterol ruim. Eles tendem a dar uma retirada nos radicais livres. Quer dizer, um alimento aí muito bom, bastante saudável. Tem bastante energia também, mas não dá para exagerar. Mas a gente pode estar consumindo. Mas sabe o que eu penso? De repente, o leite condensado está preparando, de repente, uma bolinha, né? Bolinha de coco, um docinho de coco, né? Um beijinho. E sabe o que eu penso? Eu penso assim, que tudo tem que ter equilíbrio, né? Com certeza. Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Exato. Ó, tem a cartelinha aí com os ingredientes que você vai precisar para a trufa funcional de damasco com coco. Fala, Silvia. 1 xícara de castanha de caju sem sal, meia xícara de damasco seco, meia xícara de amêndoa, que pode ser com ou sem casca, a meia xícara de coco ralado bem grosso, que nas casas você encontra como flocado, e 2 colheres de sopa de água e o coco ralado fino para decoração. A quantidade de água, né, Silvia, que tem que ir dosando aos pouquinhos, enquanto bate, para encontrar a liga, né? O ponto certo, para não ficar muito molinha igual ficou essa daqui. Isso. Porque se você deixar ela um pouquinho mais durinha, dá para levar direitinho na marmitinha para o trabalho, que ela não desmancha. Ai, isso é legal. E é muito legal a gente estar levando uma porçãozinha de umas oleaginosas para o trabalho, sim. Nós falamos que a dieta saudável, ela sai mais barata que a dieta que não é saudável.
E não é só porque você deixa de usar os remédios, é porque, de fato, se você for lá, por exemplo, para a seção de biscoitos, né, aqueles biscoitos recheados, você vai gastar muito mais ali se você estiver comprando outras porções, por exemplo, de frutas, verduras e legumes. É incrível, né? Há uma diferença muito grande e torna-se muito mais saudável a gente estar consumindo esse tipo de alimentos. Esses alimentos que têm uma grande quantidade de gordura, só vai estar mesmo alterando a composição daquele sangue e com isso interrompendo, de repente, até mesmo a passagem de sangue no futuro, quem sabe. Incrível. Com essa imagem a gente termina esse bloco, volta já já. Eu quero mais!